Bom, então acho que já dá para iniciar, né? Então, enfim, boa tarde a todas, a todos também, sejam bem-vindos à nossa sala aqui, à webconferência aqui, né, do projeto. Hoje, como todos sabemos, é o último dia deste nosso encontro, né? E, enfim, eu pensei que talvez no final a gente pudesse conversar ainda um pouquinho, considerando que é esse último encontro, né? Enfim, hoje temos as apresentações, o tema, aliás, hoje é muito interessante, porque o tema é o curso de pedagogia, porque tanto o trabalho da Eleonora como da Stephanie tratam exatamente sobre o curso de pedagogia, né? Então, eu acho que ao final também eu pensei um pouco, juntamente com o grupo, de talvez fazer alguns comentários sobre aquela avaliação que vocês fizeram no meio do processo, né, dar algum retorno, um rápido retorno, né, só para, enfim, socializar com vocês um pouco as respostas, os resultados daquela enquete sobre a avaliação do projeto, né, e talvez ainda escutar mais alguns comentários, que a gente possa ter um momento, assim, de destacar alguns pontos sobre o trabalho que a gente fez e foi desenvolvido através desse projeto, né? Então, essa noite, estamos conosco, assim, estão conosco, vão apresentar o trabalho, a Eleonora das Neves Simões, né, que é, enfim, doutoranda, minha orientanda, por sinal de doutorado, né, que vai apresentar a tese de doutorado, a invenção de docências para a creche no curso de pedagogia da FURG, né. Eleonora, assim, está praticamente no final do doutoramento, né, ela mesma vai falar isso, né, está aí na última etapa já, e depois, então, vamos escutar a Stephanie, aliás, vamos escutar e ver a Stephanie, né, que vai nos apresentar também uma pesquisa sobre o curso de pedagogia, com a dissertação de mestrado, currículo e formação de professores, um estudo sobre o tornar-se pedagoga, né? A Stephanie, como eu até já disse, ela é a nossa aluna aqui do mestrado, né, e orientanda da professora Mara. Então, esse tema hoje tão importante, né, e tão na crista da onda das políticas oficiais hoje, a questão do curso de pedagogia. E vamos iniciar, então, né, Eleonora, se tu quiseres já, podes começar. Ok, então. Boa tarde, então, a todos, os colegas e os professores que estão aí presentes. Como a Manu já me apresentou, não vou me apresentar. Então, o meu projeto, até o momento, né, que já está praticamente uma tese, intitula-se A Invenção de Docências para a Creche no curso de Pedagogia da FURG, e a minha orientadora é a professora doutora Maria Manuela Alves Garcia. Então, a temática que eu me detenho é a formação para a docência com crianças de 0 a 3 anos no curso de Pedagogia da FURG. Aqui já bem recortado, né, e muito próximo do problema. E o meu problema, então, em forma de pergunta é: como vem se inventando docências para creche, considerando os aspectos do currículo no curso de Pedagogia da FURG? O meu contexto, então, de pesquisa é o curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, que fica na cidade de Rio Grande. Eu não sei, né, se tem alguém fora, assim, enfim. E essa temática, então, que eu me detenho, que é a questão da invenção dessa docência com os bebês e com as crianças bem pequenas, que são as crianças de 0 a 3 anos, ela vinha sendo anunciada no contexto brasileiro por alguns autores, como Gomes, Campos, a professora Maria Carmen Silveira Barbosa, e dentro do contexto italiano também, com a Susana Mantovani, Peroni, anteriormente, lá em 1999, que manifestavam, então, nos seus escritos, o desejo de construir um novo perfil
e uma nova identidade do professor e da professora da creche. Nesses escritos, tomando a invenção, então, como essa descoberta de um modo de ser do adulto e como a criação de algo novo, que, considerando a especificidade do trabalho com essas crianças, apontava e vem apontando a docência como uma atividade indireta, relacional, e que se faz com as crianças e não sobre as crianças. Trago, então, a justificativa da minha pesquisa e o contexto, que são engrenagens que se conectam, a educação infantil, o curso de pedagogia e as minhas motivações pessoais. No campo da formação de professores, então, o curso de pedagogia tomado, então, como espaço aí privilegiado, né, de formação de professores para essa faixa etária, tem sua emergência em contextos históricos e políticos e culturais. A educação infantil, né, ela tem sua emergência na construção entre a luta do feminismo pelo direito das mulheres ao trabalho e também pelo direito das crianças à creche. E isso significou, então, a inscrição dos bebês no mundo e a consideração dessas crianças de 0 a 3 anos como sujeitos educáveis. Então, assim como as mulheres, os bebês e as crianças bem pequenas saem do âmbito do privado e do doméstico para o espaço público e coletivo, né, para essas instituições. É nesse contexto que a formação de professores e de professoras emerge como uma problemática do nosso tempo, né? E tem a sua invenção nesse próprio processo de constituição das creches dentro do âmbito da educação, quando a educação infantil é deslocada do âmbito da assistência social e passa, então, a compor a pasta da educação. Já lá na Constituição, então, de 88, a educação vai ser reconhecida como um direito das crianças e tem um deslocamento, porque até então era entendido como, né, um direito das famílias, e a Constituição coloca essa prerrogativa como um direito das crianças. Em 1996, com a LDB, então, a educação infantil passa a ser a primeira etapa da educação básica, e no Plano Nacional de Educação de 2014, foram traçadas várias metas de ampliação, tanto das vagas para creche, quanto das vagas para pré-escola. A LDB, ela traz como prerrogativa, né, ela admitiu que a formação mínima fosse feita na modalidade normal, nos cursos de magistério a nível médio, mas foi uma construção dentro de uma defesa e de um bojo social aí e histórico da defesa de que o locus formativo privilegiado desses professores e dessa docência deve ser o ensino superior. Então, o curso de pedagogia como locus preferencial dessa formação, no sentido de conquistar patamares mais altos de qualidade e de profissionalização do trabalho docente. Inicialmente, as pessoas que trabalhavam na educação infantil tinham pouca ou nenhuma formação para trabalhar com as crianças, e o próprio curso de pedagogia, em algumas regiões, ainda nos anos de 1980 e 90, foi incorporando essa habilitação, especialmente da pré-escola, entre outras que foram oferecidas pelo curso, como gestão e supervisão escolar, e que se caracterizou como um modo de resistência à política educacional dos governos militares da década de 60 para o curso de pedagogia. Então, as diretrizes curriculares em 2006 para o curso de pedagogia, ela extingue essas habilitações
e transforma no que a gente chama de licenciatura plena. Então, os alunos desses cursos, eles são formados para atuar com educação infantil, anos iniciais, gestão, educação de jovens e adultos, e dentre outras tarefas de cunho pedagógico em espaços formais e não formais. Então, essa política colocou em destaque um perfil de profissional generalista, polivalente, multifuncional e responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Esses seriam, digamos assim, os contextos da educação infantil e do curso de pedagogia que justificam e contextualizam o meu estudo. Como experiência pessoal, eu trago então o meu próprio trabalho, porque eu sou professora da rede em Rio Grande, trabalho com educação infantil desde 2010, fiz uma dissertação de mestrado com foco nas pesquisas com as crianças. Quando me inseri no doutorado no grupo de pesquisa com a Manu, na pesquisa que fizemos sobre os currículos dos cursos de pedagogia do Rio Grande do Sul, notamos uma evidência que outros estudos já apontavam também, que era a invisibilidade da educação infantil dentro dos cursos de pedagogia e especialmente a invisibilidade dos bebês e das crianças bem pequenas. Os meus objetivos, então, o objetivo geral é analisar como vem se inventando docências para creche no curso de pedagogia da FURG, colocando como eixos o currículo, os modos de subjetivação e a invenção dessa docência. Traço, então, como objetivos específicos, tendo como fonte o currículo e os discursos produzidos no contexto do estágio de docência obrigatório, analisar os sentidos atribuídos aos bebês e às crianças bem pequenas e a sua educação nas escolas de educação infantil, os saberes considerados como necessários para exercer a docência na creche, os sistemas de pensamento e as experiências que produzem sentido sobre a docência na creche, e analisar a produção da docência enquanto um tipo de intelectualidade. O levantamento que eu realizei no banco de teses e dissertações da CAPES mostra que até pouco tempo o curso de pedagogia estava ampliando as suas áreas de interlocução, com uma permanência ainda de práticas escolarizantes, pouca representatividade das disciplinas de educação infantil, mas, ao mesmo tempo, uma tendência de consolidação de uma pedagogia da infância. Apontam, então, o que eu falei, que eu mencionei, sobre a invisibilização da creche nos currículos que foram analisados, uma forte presença das ideias e dos sentimentos de vocação e de dom, a docência vista como o ensino na sala de aula e o não reconhecimento da creche como um espaço de educação, e apontando que os conhecimentos específicos para essa docência seriam basicamente afetivos, saber ser um cuidador, saber trocar fraldas e conhecer o desenvolvimento infantil. Com relação às imagens sobre as crianças e as infâncias, que também é um objetivo da minha pesquisa de análise, essas pesquisas do banco de teses apontavam que as ideias foram construídas na prática e no cotidiano ou em cursos de pós-graduação, com ênfase aos conceitos de estímulo, desenvolvimento e etapas. Então, tendo esse contexto, eu trago como eixos, para o debate e como conceitos ferramenta, o currículo, a docência, os modos de subjetivação e a invenção. Esses eixos que eu trago para o debate, eles vão me permitir dizer coisas em comum com essas pesquisas que eu fiz no levantamento, mas também colocar algumas coisas diferentes. Entendo que se diferencia no sentido de que pretendo colocar que essa produção da docência para a creche, essa produção de um si docente, se faz no encontro com o outro, em uma experiência de subjetivação
que se produz a partir de tensões entre uma política de recognição, vista como representação, trazida então pela força da tradição, e uma política de invenção que força a subjetividade a diferir-se de si mesmo. Sobre a ótica, então, do currículo, eu estou entendendo o currículo como uma prática discursiva e como uma política de identidade, especialmente a partir dos estudos e dos escritos do Tomás Tadeu da Silva, e dialogo também, então, com o conceito de docência, entendido como essa ação de ensino e aprendizagem, com o conceito de modos de subjetivação, especialmente a partir de Marcus Dowell e Nicholas Rose, entendidos como os modos pelos quais os alunos e as alunas são estimulados a tornarem-se professores de um determinado tipo. A invenção, até aqui, ela tem sido entendida como essa produção e fabricação de formas de pessoalidade. Eu trago o conceito a partir da Kastrup de invenção, que é essa possibilidade de construirmos subjetividades e de diferirmos de nós mesmos. Então, é uma docência que não está localizada no particípio, inventada, como uma ação ou algo que já se finalizou, ou ainda como algo que poderá ser finalizado em breve, a partir de algo que já definimos como modelo, mas um inventar que estaria mais próximo da conjugação no gerúndio, inventando de uma ação que se prolonga no tempo. Os processos metodológicos, então, e de análise, primeiro eu trago a questão da escolha do campo, no curso de pedagogia da FURG, e mais adiante eu trago alguns outros dados sobre por que escolher a FURG na pesquisa que a gente fez no GDEB, analisando os currículos dos cursos de pedagogia do Rio Grande do Sul. O curso de pedagogia da FURG é um curso que tem o maior percentual de oferta de disciplinas que tratam da temática da educação infantil, dentro dos currículos analisados. E, além disso, é um curso que tem ali bem demarcado uma disciplina específica para o trabalho com crianças de 0 a 3 anos. Então, trata-se de um estudo de caso de abordagem qualitativa, com inspiração etnográfica. Estou trabalhando com questionários com os alunos e as alunas concluintes do ano de 2019, observação participante nas orientações de estágio, a produção, então, do caderno de campo e a análise de documentos relativos aos estágios, o currículo escrito e as ementas. Então, o questionário já foi realizado com os alunos e com as alunas concluintes, a observação nas orientações de estágio também foram realizadas no ano de 2019. Então, o caderno de campo também, mas ele, prossegue aí ao longo da pesquisa. Foram ao todo 18 orientações de estágio, de 3 duplas de estágio, ao longo de 10 semanas de estágio, totalizando em torno de 18 horas de orientação, porque algumas orientações davam em torno de 1 hora ou mais de 1 hora. Então, essas orientações aconteciam pela manhã, na sala do Instituto de Educação, na FURG, e outras à noite, na casa da orientadora. São 4 relatórios de estágio, sendo 2 de berçário e 2 de grupo de maternal. Também fiz rodas de conversa, onde a atual diretoria do Diretório Acadêmico do curso de Pedagogia me cedeu o espaço da sala para que a gente pudesse fazer as rodas de conversa. Foram, então, 4, com um total de 1 hora e 20 minutos, aproximadamente, cada um. E aí, então, a partir dessa produção de dados, traço a análise.
estou trabalhando, né, com a análise do discurso, que se trata, então, em fazer análise de enunciados e visibilidades das condições de produção acerca do que é dito e visto acerca da docência com crianças de 0 a 3 anos. Então, não se trata de buscar o que está oculto, mas o que está na superfície. Não se trata de buscar o que o sujeito quis dizer, né, mas o que efetivamente foi dito. Eu trago, então, algumas primeiras análises, que eu trabalho com a ideia de tensão, e aí eu pego um conceito da física e trago, assim, de uma maneira um tanto simplista, né, mas tensão refere-se à aplicação de força sobre uma estrutura. E aí, na física, o resultado dessa tensão pode ser elástico, voltando ao seu estado inicial após a aplicação da tensão, plástico, no que se refere a uma alteração permanente na estrutura, ou de ruptura, quando a estrutura se rompe em várias partes. Então, nas minhas primeiras análises, eu percebo tensões no ser e fazer a docência na creche, especialmente a divisão do trabalho na escola de educação infantil e outros modos de fazer a docência. Isso porque há a presença da figura da auxiliar. A auxiliar, no município de Rio Grande, ela é uma pessoa que ela não tem necessariamente formação universitária. A princípio, essa pessoa, quando faz a seleção, solicitam, né, e perguntam se ela tem formação a nível de magistério. Mas no contrato não diz que essa é uma exigência. Então, na sua grande maioria, são profissionais terceirizadas. Teve um concurso para auxiliar de educação infantil lá em Rio Grande, mas só uma pessoa havia sido chamada para assumir a sua função. Então, são pessoas terceirizadas que assumem normalmente ali em março e são demitidas em dezembro e que se localizam especialmente na creche. É uma figura muito presente na creche, nas turmas de 0 a 3 anos, e não é tanto presente nas outras turmas, né? Existe aí uma discussão jurídica, até em alguma das apresentações eu mencionei isso, que a questão das auxiliares, juridicamente, nem existiria esse cargo ou essa função, considerando os parâmetros de qualidade para a educação infantil, a LDB e todas as legislações aí do campo da educação. Então, essa tensão se coloca porque as estagiárias se percebem tirando aquilo que a auxiliar fazia. Eu trago, então, um relato, né, do caderno de campo que eu vou ler. A e M contam que nas observações notaram que na maior parte das vezes, quem realizava as trocas de fraldas era a auxiliar. O que ela fazia, a gente está tirando, diz M. Renata então coloca que se inventou essa figura da auxiliar, que é uma profissional que recebe menos e não tem a mesma formação. Não se pensa muito sobre o papel dessa profissão ali dentro. De acordo com a orientadora, isso causa uma dicotomia. As professoras pensam e a auxiliar executa. Ouvindo isso, A lembra que nas observações notaram que a auxiliar não opinava. As professoras regentes apenas diziam para ela: tem que trocar tal criança, acho que tem alguém cocô. Então se coloca uma tensão entre o contexto de socialização profissional e aquilo que é colocado dentro do contexto formativo do que as estagiárias professoras devem fazer, e isso tem aparecido a todo momento, assim, nos dados que eu tenho analisado. Uma outra questão é a pluralidade de imagens de docência que interpelam as estagiárias professoras. E aí eu também trago excertos, porque elas perpassam, então, a ideia de permissividade, autoridade, maternidade,
que são imagens que estão ali interpelando e constituindo essas subjetividades. Trago um excerto que diz assim: G, na orientação, interessa-se em contar sobre uma palestra com o Corpo de Bombeiros que ocorreu no saguão da escola. Segundo ela, no momento em que estavam lanchando, uma pessoa foi avisá-las que haveria uma palestra, e caso quisessem ir, seria no saguão. G coloca que no saguão os brinquedos que normalmente ali ficam estavam disponíveis. Pensa em uma criança com 2 anos assistindo um bombeiro falando: quando uma criança cair, e aí ela muda o tom e a velocidade da voz. Isso a G falando. D coloca que os bombeiros chamavam sempre as crianças grandes para as demonstrações. Ainda coloca que o grupo de crianças com quem estavam começavam a querer brincar. Então elas dizem que deixaram as crianças à vontade. Uma outra professora chega, olha para elas e diz: os meus vão ficar sentados. Então, na visão das estagiárias, elas colocam que perceberam que eram indiretas para demonstrar que elas não estavam dando conta. Uma outra questão, então, das análises. Oi, Manu. Não, tem que ir concluindo, só isso. Tá bem. A questão da imagem, então, as crianças bebês e as crianças bem pequenas como sujeitos educáveis. Me parece que tem alguma questão quanto à terminologia, usar somente bebês ou usar crianças bebês. Alguns autores advogam de usar bebês, porque na visão das crianças, bebês são outra coisa, não é criança. Mas alguns autores advogam de usar a terminologia crianças bebês justamente para marcar que os bebês são crianças. Então, as imagens que eu tenho percebido é entre os bebês alunos e a imagem de criança competente. Então, essa imagem de criança competente vem especialmente da questão da abordagem italiana, trago ali alguns autores. Na visão das estagiárias, muito essa ideia de que devem formar os bebês para ser alunos, quietos, silenciosos, comportados, que não se mexam, que não falem muito, que prestem atenção, que sejam concentrados, interpelados por essa imagem que vem aí através da formação da ideia de criança competente, que é essa ideia de uma criança que tem potência para se relacionar com o mundo. Aqui, então, algumas considerações sobre o currículo escrito. Como eu falei, a FURG tem um componente curricular específico, intitulado Educação de Crianças entre 0 a 3 anos, obrigatória, e menciona, então, o termo creche. Tem outros componentes curriculares que mencionam o termo creche ou o termo 0 a 3 anos e representam 3,69% da carga horária total do curso. Trago aqui, então, a questão da carga horária, aí dentro do curso, de quantas horas são específicas para a docência na educação infantil. Aqui uma tabela, onde eu coloco quais são as temáticas das 3 disciplinas, e aí eu marquei em vermelho quando mencionam os termos que foram procurados. E a minha aposta de tese, então, é a produção da docência para a creche com a produção de um si docente que faça no encontro com o outro, em uma experiência de subjetivação que se produz a partir de tensões elásticas, plásticas, de adesão e ruptura entre a força da tradição e a invenção que força a subjetividade a diferir-se de si mesma. Uma experiência de subjetivação que se produz entre atar e desatar nós de uma rede com estrutura rizomática. Trago, então, essa rede e alguns aspectos que eu percebo que tem constituído essa rede. Então, currículo Google, experiências junto ao NEP, experiências na Feira do Livro da FURG, as práticas na escola com as crianças, o campo de socialização profissional, a experiência no cultinho da igreja, experiência de maternidade e de feminilidade, o repertório cultural,
a mídia, ditando aquilo que é próprio para as crianças, experiências em projetos de extensão e pesquisa, teorizações do campo. E, a princípio, finalizo, então, por aqui, trazendo as minhas referências, porque eu estou exatamente nessa fase de análises, né, e de melhor elaboração, então, aí das minhas unidades de análises e da minha tese. Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigado, então. Só vou ligar a câmera aqui. Obrigado, Eleonora, está bem? E agora, então, a Stephanie. Vamos ouvir a Stephanie, depois continuamos. Então, boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade de realizar uma exposição do trabalho de dissertação que estamos produzindo. É um grande privilégio estar aqui juntamente com a Eleonora e com a professora Manuela, que sempre nos inspira. Então, a minha intenção aqui hoje é realizar uma exposição sintética do meu trabalho de dissertação, que tem como título Currículo e Formação de Professores, um estudo sobre o tornar-se pedagoga. Ele tem orientação da professora Mara Rejane Osório. Nesse momento, pós-qualificação, ele está organizado provisoriamente, por enquanto, em 5 partes, né, com uma apresentação, um capítulo sobre neoliberalismo e educação, outro sobre a formação de professores e o curso de pedagogia na UFPEL, e um capítulo sobre a perspectiva teórico-metodológica com a qual a gente está trabalhando, né, e a nossa metodologia de pesquisa. Então, o objetivo desse estudo é compreender como que as estudantes de pedagogia estão se constituindo como professoras num currículo que assume como foco de formação a docência alargada e que institui toda uma arquitetura para atingir esse objetivo. Então, a gente sabe que a noção de docência alargada como condição oficial para a formação e para a atuação de professores, ela vem sendo estimulada e reforçada, especialmente com as diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia. Então, essa resolução, ela estabelece a produção de determinados tipos de sujeitos, mais multifuncionais, polivalentes, flexíveis, superprofessores, como destaca Evangelista, e regulando também o modo como esses profissionais devem ser formados. Então, em uma pesquisa realizada pelo GDEB, se evidenciou-se que os cursos de pedagogia do Rio Grande do Sul eles têm acatado de diferentes formas essa concepção de formação fundamentada na docência alargada, estimulando uma formação para uma área de atuação que vai além do ensino, né, englobando atividades de gestão, de pesquisa, de educação profissional e um conjunto extenso de conhecimentos e habilidades necessárias para o exercício dessas funções. No caso dos cursos de pedagogia da UFPEL, analisando o projeto político-pedagógico e a organização curricular, a gente percebe que todas essas tendências e definições, elas acabam se mesclando com as esperanças, com os desejos e as tradições e princípios próprios do curso, né? Tendo tudo isso em mente, então eu parto da concepção, com base nos estudos pós-estruturalistas com viés Foucaultiano, que o currículo ele é uma tecnologia
de poder é um conjunto de técnicas inventadas com o objetivo de interferir na conduta dos sujeitos. Então, se uma noção de docência ela passa a ser incentivada, a gente entende que é importante compreender como que essas estudantes estão se constituindo como professoras durante as experiências formativas que vivenciam ou vivenciaram. Então, o meu interesse é pela relação entre currículo, entre as experiências das estudantes de pedagogias e as verdades pedagógicas instituídas no currículo. Nesse movimento, então, a gente vem questionando que escolhas éticas elas fazem para si, que verdades estão assumindo, que imagens sobre docência, trabalho docente, como elas estão percebendo as suas experiências no curso, quais são os seus desejos, expectativas com a profissão, o que acham importante, o que gostariam que fosse diferente, né, que gostariam de modificar. Então, nesse capítulo, Neoliberalismo, Educação e Formação de Professores, a minha intenção foi de mostrar que a formação de professores da educação básica, ela é uma questão desse tempo, uma questão do aqui e do agora, e está implicada com as relações e condições de uma arte de governar e suas exigências. Então, nessa atualidade, com a governamentalidade neoliberal, entendida como destaca o Alfredo Veiga Neto, como um modo de vida, como um ethos, como uma maneira de ser e estar no mundo, a gente tem vivenciado uma série de transformações que têm modificado as relações sociais, culturais, políticas, econômicas e também educacionais. Então, a gente busca refletir sobre algumas dessas transformações que têm modificado a vida dos sujeitos e o próprio sujeito, né? Como os princípios de concorrência, de competição, de maximização do tempo, os deslocamentos de uma forma de trabalho material para um trabalho imaterial, para em seguida apontar alguns deslocamentos e transformações para a educação, para a formação, profissão e trabalho do professor. Então, a gente está retomando alguns pontos das reformas dos anos 90, que acreditamos que ainda estamos vivenciando nos dias atuais. Estamos abordando os discursos de autonomia e responsabilização da escola, o crescimento das avaliações em larga escala e a forma como os resultados das avaliações que os estudantes realizam são utilizados como forma de atestar a qualidade ou a falta da qualidade na educação. Estamos explorando conceitos como performatividade, gerencialismo e pós-profissionalismo de Stephen Ball, o discurso da crise na educação como uma forma de governo e de controle dos profissionais. Ao mesmo tempo, esse movimento neoconservador e o ataque, controle e criminalização da escola pública, dos professores, a responsabilização do professor pela implementação das reformas, pelo desempenho do ensino, pelos resultados das avaliações, pela qualidade da educação, sendo muitas vezes ele apontado como vilão, então responsável pelo quadro de crise em qual a educação se encontra, e outras vezes ele é tido como salvador, capaz de implementar as reformas e salvar a educação da crise e promover uma maior qualidade, né? Também abordamos as transformações nos regimes éticos profissionais e a tentativa do pós-profissionalismo de seduzir e controlar as condutas dos professores e a forma como eles constroem
as suas identidades e o seu trabalho, negociando e assumindo elementos de um ou outro discurso, né? Diferentes discursos. Então, na segunda parte, intitulada a Pedagogia e Licenciatura, a gente busca apresentar, resumidamente, alguns marcos da história da formação em cursos de pedagogia, iniciando em 1939, com os primeiros cursos de pedagogia, os primeiros cursos de formação de professores, que formavam técnicos para atuar nas questões burocráticas e para lecionar nos primeiros anos da educação básica. Em 68 são instituídas as modalidades de formação e as habilitações específicas, né? Então, formando pedagogos especialistas, até chegar em 2006 com as diretrizes curriculares nacionais. Então, a gente procura também abordar um pouco sobre a sua construção e a participação das diferentes entidades, como a UFOP, o Fórum GIR, a FENERSE, nesse processo, né, as definições e demarcações estabelecidas, principalmente a demarcação da docência, numa docência alargada, né, a identidade centrada nessa docência alargada. Em seguida, a gente procura apresentar os cursos de pedagogia da UFPEL, a sua organização e estruturação em blocos temáticos, distribuído em 9 semestres, com estágios obrigatórios em gestão e em docência. Acrescentamos algumas contribuições da pesquisa realizada pelo GEDEB entre 2014 a 2019, que analisou o projeto político-pedagógico de 7 universidades públicas, incluindo a UFPEL. Nesse estudo, observou-se que, de forma geral, os cursos de pedagogia eles têm adotado as orientações das diretrizes, então retirando muitas vezes fragmentos da política curricular e incluindo nos projetos políticos pedagógicos. Eles têm aceitado a docência alargada como foco de formação, têm dado preferência para os componentes curriculares que tratam do tratamento didático e pedagógico dos conteúdos, enquanto ciências básicas como história e sociologia, elas vêm perdendo cada vez mais espaço. Observam-se algumas tendências comuns em organizar, por exemplo, seminários interdisciplinares, né, entre componentes curriculares ou eixos. No caso da UFPEL, é possível observar essa tendência na organização em blocos temáticos, né, a aproximação com a escola, né, que é realizada através de monitorias e observações que já têm início no início do curso, né, já vão se iniciando logo no início. Por fim, também observa-se uma similaridade entre generalidade, dispersão e superficialidade nos PPPs, estimulando, então, uma formação de professores polivalentes, flexíveis, autônomos, autorresponsáveis pelos seus próprios desempenhos e aprendentes por toda a vida. Quanto à perspectiva teórico-metodológica, então a gente destaca que nessa perspectiva dos estudos pós-estruturalistas com inspiração Foucaultiana, com a qual estamos trabalhando, a pesquisa ela tem caráter de construção e não de descoberta. Destacamos que essa perspectiva teórica e a verdade elas são pertencentes a um regime em que discursos são construídos, aceitos, e eles funcionam como verdades que se cristalizam
né, e funcionam como um tipo de senso comum que constituem modos particulares de ser e estar no mundo. Então, o currículo como tecnologia de poder, ele é entendido como uma prática cultural e de significação construído num movimento de relações de poder constituído por lutas, por confrontos entre diferentes sujeitos e instituições, pela prevalência, então, de determinados significados ao invés de outros. Como prática de poder, essa tecnologia, ela funciona, então, como um artefato constituído de discursos, intenções, desejos, de fundamentos e saberes que carregam significados para os seres humanos aos quais são direcionados, né? Tudo isso me leva ao conceito de relação de poder, de Foucault, que diz respeito a um conjunto de ações que tem por objetivo outras ações possíveis, então elas operam sobre um campo de possibilidades, induzem, separam, facilitam, dificultam, estendem, limitem e impedem. Então, no caso da formação de professores, então, o currículo, ele é um elemento através do qual essas condições circulam e tentam governar as condições de formação e definir a conduta dos futuros professores. Condução essa que a gente não entende como um processo de dominação, no sentido vertical, de cima para baixo, mas sim no sentido horizontal, uma relação de poder difusa, que envolve negociação e disputa. Tudo isso leva a gente também ao conceito de sujeito, que nessa perspectiva é constituído mediante práticas de objetivação e subjetivação. Então, ele é um ser ativo, que está em constante movimento, fazendo escolhas, criando suas próprias práticas, produzindo reações porque lhes acontece, negociando e respondendo, aceitando, renunciando e resistindo. Então, a gente não é apenas o que buscam fazer de nós, mas também o que estamos fazendo de nós mesmos, dentro das e com as múltiplas condições e relações que estabelecemos ao longo de nossas vidas. Quanto à nossa metodologia de estudo, a gente está se propondo a realizar uma pesquisa qualitativa através de entrevistas semi-estruturadas em grupos de conversa com estudantes em final de curso, para posteriormente analisar os seus discursos, as suas falas, então não no sentido de observar uma reprodução do currículo, mas de compreender como percebem, como veem esse currículo alargado e como estão se constituindo nesse movimento. Então, aqui tem algumas das nossas referências. Acho que é isso. Muito obrigada. Ok, obrigado a ti, Stephanie. E é isso, então, excelentes trabalhos. Vejam, antes da gente passar ao debate, eu acho que é importante, assim, destacar ali aquelas palavras ali no chat da professora Valdelaine, tá? E dizer ao grupo que a gente pensou ainda criou um instrumento para uma avaliação final do curso, né? E a Valdelaine compartilhou o link ali do formulário que está disponível e disposto para isso. Então, a gente agradeceria muito, e eu peço para vocês, assim, que baixem esse formulário, né, e façam respondam, são poucas questões, rapidinho se responde, né, para a gente ter uma avaliação, assim, do processo, né, uma avaliação já mais
neste ponto final do curso, né, para saber um pouco, enfim, como é que foi, como é que vocês perceberam todos esses encontros ao longo deste semestre, né, e também apontem algumas questões que possam vir a potencializar outros projetos e a fazer algumas contribuições para a gente ir melhorando as nossas ofertas, enfim, então eu peço que façam isso e depois encaminhem para a gente essa avaliação final. Acho que a Valdelaine já deixou o link ali em cima, né, para vocês baixarem esse formulário. Então, vamos passar ao debate, né? É interessante, talvez, pontuar que as duas pesquisas, tanto da Eleonora como da Stephanie, trazem uma investigação de cursos de pedagogia que estão muito próximos de nós, né? Um aqui da própria Federal, o outro ali na FURG, na nossa universidade vizinha aqui, e ambos estão preocupados com enfim, de como é que esses cursos estão interpelando nessas futuras pedagogas, né? Ou seja, com esses modos de subjetivação que esses cursos estão instituindo, né? No caso da pesquisa da Eleonora, de modo mais restrito, porque ela está especificamente preocupada com a formação dessa educadora de 0 a 3 anos, né? E a Stephanie vamos dizer, com uma abordagem mais geral, considerando todas vou dizer assim, esses objetivos formativos, né, do curso de pedagogia como um todo. Então, eu abro para discussão, assim, aqui, para as perguntas, enfim, para questionamentos, comentários que vocês tiveram, né, e eu gostaria, assim, talvez também de pontuar a importância desse debate e dessa discussão atualmente, pois o curso de pedagogia, ele está, assim, na iminência de ser revisto e reformado, né, porque a resolução número 2 do final de 2019, que instituiu as novas diretrizes aí curriculares para a formação dos professores, né, inicial e continuada, ela está impondo, vamos dizer assim, reformas para o curso de pedagogia, né, revendo algumas daquelas direções que foram instituídas lá nas diretrizes dos currículos para a formação dos pedagogos de 2006, ok? E essa direção que foi plasmada, vamos dizer assim, nessas diretrizes de 2006, provavelmente elas vão agora ser revistas numa outra perspectiva, já à luz da aprovação da resolução número 2 de 2019. Então, enfim, esses currículos que aqui, tanto a Eleonora como a Stephanie, então, essas investigações, ainda pegam os cursos inspirados por aquelas resoluções pelas diretrizes de 2006, né? Então, a importância que esse debate está tendo hoje, enfim, no campo da educação e da formação de professores, hoje já existe uma comissão bicameral no Conselho Nacional de Educação, que está especificamente pensando e revendo e propondo aí novas direções para o curso de pedagogia. Então, queria muito parabenizar tanto a Eleonora como a Stephanie aí pelas suas investigações, e eu acho que a gente tem, assim, uma possibilidade aqui de pensar um pouco essas questões, enfim, de ver também como é que de abrir para o debate aqui. Então, a palavra está aberta e, por favor, estamos aqui para, enfim, então, aberta a discussão aí para o grupo.
Então, o pessoal está cumprimentando, né? Não tem nenhuma pergunta ainda, nenhum comentário, mas assim, as pessoas estão elogiando as apresentações, né? Não sei se alguém quer fazer alguma observação ou discutir alguma coisa em cima das apresentações. Bom, se ninguém vai falar, então eu acho que eu acho que eu vou fazer uma, enfim, talvez um comentário e também pedir para as meninas, para a Eleonora e para a Stephanie, também poderem falar um pouquinho sobre isso, né? Porque, enfim, eu acompanhei, estou um pouco, a professora Mara, que está aqui no grupo também, né? Enfim, a Eleonora e tantos, acho que também não sei mais quem está aqui no grupo que participou dessa pesquisa dos cursos de pedagogia no Rio Grande do Sul, né? E a gente percebe que enfim, que as instituições, as diferentes universidades no Rio Grande do Sul, elas acharam, apesar de compartilharem aspectos comuns, por exemplo, que a Stephanie estava ressaltando, né, em termos dessa formação de um pedagogo, de uma formação mais generalista para o pedagogo, né, e, enfim, as instituições até, elas tiveram bastante autonomia para, vamos dizer, para formular e organizar os seus currículos. Então, mesmo com essas diretrizes mais gerais, lá de 2006, e essa orientação da formação de um pedagogo generalista, a gente percebe, por exemplo, aqui pelo relato da própria Eleonora, né, essa ênfase da FURG, mais na educação infantil, enfim, outras universidades que têm nos seus currículos outras ênfases, ou então essa autonomia na organização dos componentes curriculares, né? A Stephanie mesmo falava aqui da organização curricular, né, do nosso curso de pedagogia aqui da UFPEL, através de seminários integradores, enfim, e que talvez isso aí esteja ameaçado diante dessas novas diretrizes que virão para o curso de pedagogia. Então, talvez assim, eu estimularia a Stephanie e a Eleonora a falarem um pouco, talvez, dessas diferenças que elas percebem, de como é que a Eleonora e a Stephanie veem essas características mais singulares desses dois cursos de pedagogia aqui próximos da gente, né, que nós conhecemos, vamos dizer assim. Ok? Querem falar? Entendeu? Eleonora e Stephanie, fui clara? Uhum. Estava tentando ligar o microfone. Eu percebo, assim, né, e na própria investigação, as alunas e os alunos, né, de uma certa maneira, colocam, né, essa questão de que o curso de pedagogia da FURG trata muito da educação infantil, né. Então, isso, digamos que é meio que uma percepção geral, assim, dos alunos e das alunas, né. Olhando em termos de porcentagem e de carga horária, a gente percebe que isso não é tanto, mas no que se refere aí aos currículos nacionais, né, e de outras pesquisas que analisaram currículos aí, vários currículos do país, né, e a gente analisou também os currículos do Rio Grande do Sul, a gente percebe que é uma universidade que tem
é a maior carga horária dentro das universidades que estudamos aí nos currículos, né? Uma forte influência do NEP, que é o grupo de pesquisas lá da FURG sobre crianças de 0 a 6 anos, né, que já vinha direcionando e influenciando, né, e promovendo as condições para que o curso pensasse disciplinas para o trabalho docente com essa faixa etária, tanto que o curso teve habilitação pré-escola e habilitação anos iniciais. E então essa questão da educação infantil, ela vem a partir de diferentes disciplinas, inicialmente ligada muito à saúde, com professores da área da medicina atuando no curso de pedagogia, ministrando essas disciplinas, como uma pesquisa da Alana, orientada pela professora Maria Renata lá da FURG, vai mostrar, e chegando hoje nessa disciplina aí que nós temos bem demarcada da questão da educação de 0 a 3 anos. No caso da UFPEL, a gente pode perceber, eu ainda não fiz a parte prática, empírica da pesquisa, estou começando a me aproximar das estudantes agora, mas a gente pode perceber através do PPP que tem e através da pesquisa realizada, né, que a gente tem uma grande parte do currículo centrado nas questões do tratamento didático e pedagógico, né, como é uma tendência, como a gente percebeu, né, que é uma tendência nas universidades aqui do Rio Grande do Sul, essa ênfase, né, e ao mesmo tempo a gente também tem uma porcentagem interessante de abertura para as disciplinas optativas, né, então talvez, possivelmente por causa dessa própria pressão dos movimentos culturais e sociais para serem incluídos no currículo, né, e realmente eu acho que essa questão desse projeto que está se desenhando para a pedagogia é uma coisa preocupante, porque a tendência, eu acredito que é colocar um currículo centrado no desenvolvimento de competências, né, de deixar a formação, fazer uma formação dos pedagogos com base na base, né, nacional comum curricular para educação básica, né. Uhum. Sim. Então, ali continua no chat, né, pesquisas muito relevantes, enfim, não sei se mais alguma. Eu acho que a Stephanie, ali tem uma questão ali no chat, né, Eleonora, dirigida para a Eleonora, né, percebe-se alguma influência da Rede Municipal de Educação Infantil de Rio Grande na concepção de formação que a FURG assume? Ou seja, se há uma relação da própria rede, né, ou seja, em relação à educação infantil, nessa concepção de formação do curso da FURG, ou vice-versa, né? Ou, por outro lado, da influência da própria formação, né, que é feita na rede, né? Uma vez que me parece uma rede diferenciada na região sul, ela comenta, né, a rede de Rio Grande, no caso, a rede municipal de Rio Grande. Stephanie, eu não tenho isso muito claro, assim, mas o que eu percebo? Eu acho que tem muito mais uma influência da concepção da formação que a FURG assume na rede. Tenho analisado e investido de que o curso de pedagogia da FURG, ele tem se constituído como uma forma de resistência a essas subjetividades aí do campo da tradição, mais ligada ao materno, né, no trabalho com as crianças bem pequenas, que seriam esses aspectos mais de que a pessoa não precisaria ter formação, bastaria ser mãe, ser mulher, e o curso de pedagogia da FURG
me parece, né, e analiso, faz um investimento na produção de que esses professores são intelectuais, né, e de que, então, assumem a perspectiva de uma outra docência, que tem essa indissociabilidade do cuidar e educar, que tem algumas especificidades, e que, de uma certa forma, quando chega no contexto de socialização profissional, são interpeladas por outras imagens. Mas, assim, realmente eu não tenho claro isso para te dizer, assim, né, responder efetivamente, assim, e vou até anotar a tua pergunta. A Juliana está digitando ali, e a própria Stephanie, né? Você está agradecendo. A Juliana acho que está... Mas ainda sobre isso, muito interessante essa pergunta, né? Essa tua pergunta, Stephanie, e eu acho que a Eleonora indica muito bem, porque isso é uma característica, inclusive, do próprio curso, vamos dizer, uma característica histórica do curso de pedagogia, né? O que era o curso de pedagogia? A Stephanie mostrava ali um pouco dessa história, né? Nos anos da ditadura militar, do ponto de vista oficial, o curso de pedagogia deveria formar os especialistas em educação, não o supervisor educacional, o orientador, o administrador escolar. E vejam, algumas instituições no Brasil, inclusive a Faculdade de Educação aqui em Pelotas e o curso da FURG em Rio Grande, eles contestaram essa direção da política oficial desses anos dos governos militares, e quando criaram o curso de pedagogia, o criaram com as habilitações, né, voltadas para as séries iniciais e para a educação infantil, preocupados com a formação desses professores, né? Então, já se colocando em oposição e contra o curso da política oficial, no caso, né? E vejam como essas formações, vamos dizer assim, essas habilitações, até há um tempo atrás, nessa linguagem da habilitações e essas formações, elas se consolidaram no campo da pedagogia a nível nacional, né? Então, um pouco, eu me lembro muito da Stephanie, a gente vê aí nesse exemplo a grande influência que pode ter o curso, vamos dizer, a formação profissional, a formação inicial profissional, na criação de uma demanda na própria rede, que encontra, né, a possibilidade de incorporar especialistas, no caso, professores mais especializados em certas áreas da educação, ou em certas modalidades educativas. Então, interessante. Bom, agora sim, a Juliana fala ali, ó, acho que o Álvaro também pede inscrição, então vamos ali pela Juliana. Stephanie, percebo que uma parceria Queres falar, Juliana? Ou queres abrir o teu microfone ou leio aqui? Stephanie, percebo que uma parceria da universidade com a Secretaria de Educação de Rio Grande, inclusive já participei de formações propostas pela FURG a partir de demandas dos professores da rede. Uhum. E ela coloca de novo, depois continua embaixo, né? Participei tanto como professora da rede, como professora formada no período em que atuei na FURG, ou como professora formadora, né? Uhum. Consegue me ouvir agora? Sim, pode falar, Ju. Isso, na verdade, aqui eu só compartilhei um pouco das experiências ali, bem breve, né? A experiência que eu tive, tanto como professora da rede, participando de algumas formações, e como também professora no período que trabalhei como professora substituta na FURG, e tive a vivência, assim, de participar um pouco dessas mobilizações, a partir das demandas que vinha da Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, que trazia, né, para os professores da FURG necessidades e demandas que os professores estavam demonstrando, principalmente no caso da educação infantil, né, que eram as disciplinas principais que eu trabalhei, e que via muito disso, assim, uma certa busca da secretaria, como a universidade,
com um olhar, assim, muito voltado, assim, àquilo que a universidade nos diz para fazer. Então, tinha muito desse olhar, assim, né, de buscar, a prefeitura buscar na FURG, né, o que é estabelecer essa parceria, mas também muito daquilo, assim, o que a universidade tem a nos dizer. Então, esse foi um olhar, assim, apenas para compartilhar um olhar que eu tive a partir desse questionamento elencado pela Steph. Ok, Juliana, obrigado. Eu acho que, Álvaro, se tu quiseres falar. Sim. Oi, boa noite. Parabéns, gurias, pelas pesquisas. Da Stefana eu já conhecia melhor, da Eleonora menos, mas ficou bem claro qual é o propósito. Não, o meu comentário nem é assim uma pergunta direta para vocês, tá? Mas é um pouco a partir disso que a Manuela estava falando. Eu noto que quando nós, nos anos 80, início dos anos 80, os cursos de pedagogia começaram a passar por uma reformulação, puxado muito por universidades como nós, a da faculdade aqui, a FURG, com outras boas experiências, que eu acho que foi a Universidade de Passo Fundo e a Universidade de Juí, que tiveram experiências que queriam repensar a formação pedagogo no sentido contrário àquela formação que era baseada nas especialidades, nos especialistas em educação, que era o administrador, o inspetor escolar, o supervisor, o orientador educacional. O que eu vejo hoje é que os cursos atuais, Pelotas, por exemplo, essa divisão, eu fico com receio que essa divisão entre educação infantil e educação de séries iniciais se aprofunde. Eu acho que elas têm muita coisa em comum, né? E acho que a formação, não sei se deveria ser tão especial uma e outra, mas acho que deveria estar junto o processo de alfabetização, processo de cuidado das crianças de 0 a 3 anos. Também, eu acho que tem alguma especialidade nisso, mas acho que temos que cuidar para não começar a criar currículos muito especializados, né? O que vai dificultar uma formação mais abrangente de educador, né? Então, é um pouco observar isso, e acho que nós tínhamos naquele período um debate muito intenso sobre formação. Hoje estamos tendo um outro tipo de debate, importantíssimo também, que vocês estão fazendo, sobre essa formação da pedagogia, né, focada nesse modelo gerencial, esse modelo, né, até privatista, eu diria, né? E eu fico bastante surpreso, positivamente surpreso, que tenha uma relação da FURG com a Prefeitura de Rio Grande. E acho que se isso existe, deve ser aproveitado e aprofundado, porque aqui em Pelotas há muito tempo já que nós não temos conseguido manter uma relação positiva e produtiva com a rede municipal de ensino e a rede estadual, né? Ao contrário, tem sido uma experiência bastante afastada. E as prefeituras, que eu acho que não é só de Pelotas, de várias, preferem optar por contrato, né, dessas tais parcerias privadas ou filantropia 3.0, como diz o Stephen Ball, né, como Fundação Lehman, Ayrton Senna e etc., prefere contratar, pagar e fazer a formação, né? Coisa que as universidades poderiam fazer de forma muito mais econômica, vamos dizer, e de forma, talvez, do meu ponto de vista, mais competente. O que ocorre é que são formações que são feitas, regra geral, para desenvolver uma capacidade de elaboração do pensamento crítico. E isso, às vezes, pode não interessar, né? Então, era só isso, era só um comentário. Obrigado pelo trabalho de vocês e comentem o que acharem adequado. Meu Deus.
Eu queria fazer um comentário, professor Alva. Eu trabalho na rede desde 2010, né, que foi quando eu fui efetivada no concurso. E era um outro governo, né, era um outro partido político que estava no governo na época. E eu ainda não tinha pensado sobre isso, e a pergunta da Stephanie, desculpa, me fez pensar, né, e fazendo um panorama, digamos assim, da minha experiência docente dentro da rede, eu percebo que essa parceria ela é muito mais visível e enfática a partir da gestão atual, e aí eu não estou sendo partidária, mas enfim, né, são políticas de governo, modos aí de nos situar, ver e entender o mundo, mas a gestão atual é do PT, né? E eu percebo que isso é muito mais enfático agora, com cursos de extensão, por exemplo, que eu participei de vários cursos de extensão, oficinas de musicalização, que são ofertadas em parceria da Secretaria de Educação com a FURG, tanto com o NEP, por exemplo, quanto com o pessoal também da área da educação física, o pessoal do CAMECIM também. Então, eu percebo isso muito mais presente, digamos assim, agora, talvez de 2013 para cá. Comentando o que o professor disse, eu acho que, primeiro, sim, acho que a gente tem que defender essa questão da educação, da formação para a educação infantil e anos iniciais juntas, porque são coisas indissociáveis, né? Ao menos eu entendo que que é assim, são duas coisas que têm que andar juntas, e acho que inclusive uma das propostas de reforma do governo é essa separação, de fazer 2 cursos de formação, um para educação infantil e outro para os anos iniciais, e acho que essa experiência da FURG, essa ligação com a prefeitura, sem dúvida é algo bem interessante de pensar, é algo bem importante, e acho que a gente tem que estar, enquanto universidade, investindo nisso e também investindo nos nossos contatos mais locais também, diretamente com as escolas, através dos estágios e através dos programas como o PIBID. Ao menos eu percebo que se consegue fazer uma aproximação ali que é importante entre estudantes e professores já em exercício, né? Eu acho que beneficia os dois lados. Eu queria fazer um adendo, né? Talvez tenha relação, talvez não, tem relação, né? O nosso secretário de Educação lá em Rio Grande, ele é concursado da FURG, ele é servidor efetivo da FURG e foi diretor de escola pública e era pró-reitor, né, da FURG. Então, teve filhos na escola pública, então acredito que isso tem uma forte influência aí, né, por essa relação e essa ligação entre a universidade e a prefeitura nesse momento. Manu, teu microfone está desligado. Ok. Veja, não, eu dizia que tem o comentário da Raquel e da Adriana ali no chat, né? A Raquel, inclusive, destaca que ela também é professora da educação infantil da rede, né, há cerca de 10 anos, e elogia, enfim, as pesquisas, né, que ela se sente motivada a manter a formação na área atualizada, deseja sucesso para as pesquisas. E a Adriana, que concordando com o professor Álvaro, né, concordando de que não se deve fragmentar demais o currículo da pedagogia, né, parece que é a tendência aí dessas novas diretrizes que podem vir a alterar aí as diretrizes de 2006. Não sei se mais, aqui a Raquel também, ó, de novo. A Débora concordando também com o professor Álvaro, com o Álvaro, né, em relação à questão das
parcerias privadas ao invés do estímulo às próprias parcerias com as entre universidades públicas e as redes de ensino, né? A Eleonora ali destaca da questão do estímulo que a rede dá para a qualificação e para a formação do professor, né, para a formação continuada, liberando o professor para... É o teu caso, né, Eleonora? Ou seja, que estás fazendo o teu doutorado com licença, né? Então, já são 18h56, né? Mais alguma pergunta, mais algum questionamento, comentário? Eu só teria um último comentário que não tem relação diretamente com a minha pesquisa, mas sobre o que a gente está falando, né, da questão do município, que, por exemplo, em Rio Grande é muito enfatizada essa questão de 1/3 da carga horária para planejamento. E eu lembrei disso porque eu recebi uma questão de uma professora de Porto Alegre, que lá eles não estão tendo a questão do planejamento, e na gestão atual isso é muito defendido. Então, a gente tem garantido o nosso horário de planejamento, assim como nossos espaços de formação, como eu coloquei ali, né, solicitar a redução de carga horária. Então, como secretário de Educação, ele é, né, desse chão, digamos assim, acho que isso tem uma forte influência em termos de como a política de educação é pensada lá em Rio Grande. Bom. Então, não tem ninguém escrevendo ali no chat, né? Eu acho que vamos concluindo o trabalho, né? Eu gostaria, assim, de enfatizar a importância, assim, mais uma vez, parabenizar o trabalho da Eleonora e da Stephanie aqui, né? E eu gostaria, assim, para o grupo de enfatizar, assim, a importância e a expectativa que a gente tem dessa avaliação final, que vocês possam, enfim, responder à avaliação, aquele instrumento e nos enviar uma visão mais final, né, do próprio projeto, né? E eu tinha pensado, assim, talvez destacar alguns pontos da avaliação ou de um rápido olhar, vamos dizer, um rápido olhar que a gente teve sobre, que eu tive um pouco e que a gente teve sobre as respostas ao formulário que a gente encaminhou no meio deste processo aqui do curso, né? Mas vejam, eu acho que, não sei se nós já estamos em cima da hora, né? Nem dá para detalhar muito, mas de modo geral, assim, pareceu-nos, né, que a participação foi boa, né, de 85,7%, de 49 respondentes, foram 49 formulários que nos foram encaminhados, então houve uma participação bastante grande, ou seja, 85, quase 86% participou de mais de 5 encontros, né, e a avaliação, de modo geral, sobre o processo e as aprendizagens foi boa, assim, né, ou seja, houve 77%, né, indicou como excelente a participação, né, no projeto, né, e em termos de aproveitamento, e 22,4% muito bom, ou seja, nós temos aí praticamente 100%, né, do grupo avaliando positivamente, assim, o trabalho desenvolvido, tanto pela oportunidade de estar, vamos dizer, mantendo um vínculo com a universidade, como pela oportunidade de aprender com os trabalhos dos colegas, né? Eu vou falar, assim, o que eu pude perceber, por exemplo, no grupo que eu oriento, que foi efetivamente também um momento de sistematização, né? De sistematização e de retomar o trabalho que vem se desenvolvendo, para expor para os colegas, para expor para os professores, né, uma oportunidade de organização e sistematização das próprias pesquisas, né,
Então, enfim, eu coloco em aberto aqui o microfone para quem quiser falar ou dar um depoimento adicional nesse sentido, fazer alguma observação adicional, enfim, fica aí disponível a palavra, está bem? O pessoal está aqui, todo mundo, a Débora, a Adriana, né, a própria Lisandra também, enfim, agradecendo pela oportunidade do projeto, e que foi efetivamente uma situação que possibilitou a integração, né? A Adriana fala sobre também, enfim, agradecendo a oportunidade de participar enquanto comunidade externa. A Maria Verônica ressaltando a importância do debate, cumprimentando pelo debate de hoje e por todos os outros debates, né? Que outros como esses sejam construídos. O César está digitando alguma coisa também ali? Da nossa parte, a gente também agradece muito a participação de todos, assim, a persistência, estarem aqui, né, enfim, ouvindo, escutando, também falando, né, e digitando, escrevendo aqui no chat, sempre fazendo comentários, né, foi muito, muito produtivo, e a gente agradece muito a acolhida que a ideia, enfim, que essa ideia do projeto teve entre vocês. Olha, o César dizendo, né, que ele é mestrando do IFSU e que foi muito importante a participação, né, agradecendo ao UFPEL. A Eleonora agora também. Então, ok, Eleonora dizendo que o secretário de Educação tinha formação militar em ciências econômicas até 2012, né? Uhum. Então, gente, eu acho que não tem mais ninguém digitando, né? A gente se despede aqui. Um grande abraço para todos. Fiquem bem para todas também. Fiquem muito bem, ok? Se cuidem, né? E até uma próxima oportunidade.